na verdade, eu cheguei na escola particular que as pessoas eram muito melhor preparadas e para mim era tudo muito novo. Tipo, eu não sabia fazer nenhuma redação. Tirei uma nota péssima na minha primeira prova de redação, que eu lembro até hoje. E não sabia estrutura, não sabia nada. Os professores da escola pública realmente, eles não tinham estrutura ou eles não se preocupavam o suficiente com os alunos, né? Eu também nunca tinha ouvido falar de Enem, vestibular, nem nada do tipo, até o primeiro ano do ensino médio. Então, foi muito complicado para mim. Eu nunca tirei notas ruins, assim, eu sempre fui uma aluna boa, mas eu também não chegava a me esforçar, assim, para tirar uma nota boa. Então, eu diria que era bem tranquila a escola pública, tipo, ela não testava nenhum limite do aluno, nem nada demais. E muito menos preparava a gente pro Enem vestibular, que foi um grande desafio, né, que acontece no final do ensino médio, por exemplo. Sim, eu sempre quis estudar em uma universidade pública, porque sempre todo mundo diz que é renomado, né? Que é complicado de passar, você precisa se dedicar. Não é você simplesmente dar dinheiro para eles e eles te dão uma aprovação. Você realmente tem que gostar daquilo e estar lá porque você quer estudar. Não é tão simples como em uma instituição privada, né, de ensino. Então, eu sempre quis, até porque o meu irmão, né, que ele estudou em Instituto Federal e ele teve uma ótima educação e eu também queria isso para mim. Então, eu fui atrás de estudar para passar na faculdade pública. Eu tive muito medo, porque eu olhava principalmente um ranking do quadro, me comparava com as outras pessoas, e é uma coisa que eu me arrependo muito, eu não deveria ter me comparado com as outras pessoas, porque cada pessoa tem uma limitação diferente, tem uma vida diferente. Tem pessoas que podem estudar o dia inteiro, tem outras pessoas que precisam trabalhar, estudar. Então, o importante é não se comparar e saber os próprios limites, né? Então, eu me sentia muito mal no começo, mas depois eu entendi que eu tenho que estudar na escola, né? Eu ainda tenho uma vida fora da internet para parar de estudar, né? Tenho o meu namorado, eu preciso dar atenção para os meus familiares também. Então, eu sabia as minhas limitações. Então, eu deixei de me sentir mal por não estudar tanto tempo assim. E eu tinha muito medo de não ser aprovada, claro, mas eu sabia que uma hora a aprovação ia vir, né? Então, é porque desde quando eu conheci ele já queria medicina e ele fazia outros tipos de cursinho, só que sem ser focado em medicina, né? E assim, como eu estava estudando para medicina também no quadro, assim, que eu conheci o cursinho primeiro, eu experimentei tudo. Ele via a minha melhora, viu que eu fiquei muito melhor, por exemplo, em redação, tanto que ele até às vezes me pedia ajuda. Então, eu sabia que ia ser o ideal para ele, principalmente porque ele também precisa estudar em casa, que é muito mais acessível. Então, eu acabei indicando para ele, porque a gente já experimentou outros cursinhos e a gente não teve o mesmo desempenho quanto a gente está tendo no quadro. É porque tinha muita limitação, né? Tipo, você tem o direito a não sei quantas redação por semana, por exemplo, por mês. Então, eles tinham essa limitação, principalmente na questão da monitoria, né? Que era bem mais complicado, assim, de fazer a pergunta. Eles demoram, principalmente na demora para correção da redação. Isso é algo que, por exemplo, enquanto eu estava fazendo o quadro, ele estava fazendo outro. O quadro corrigia em um dia ou até menos, e ele já demorava uma semana, e a correção também não era comentada, assim, sabe? Era aquelas normas padrão do Enem, tipo, não tinha um contato humano na correção da redação. Então foi isso que fez ele optar pelo quadro também. Com certeza, principalmente na parte de redação, porque
eu precisava de um aconselhamento, assim, meio que particular, né, para as pessoas me apontar o que tá de errado na minha redação, e não apenas falar que faltou, tipo, alguma coisa no desenvolvimento. Calma aí, eu esqueci. As competências do Enem, exatamente. Eu não queria que as pessoas apenas falassem, tal competência do Enem tá errada, você tirou menos nota nessa competência. Eu precisava que a pessoa me apontasse o erro e ainda falasse como eu poderia melhorar isso. Então, isso me ajudou muito na monitoria também, porque era bem rápido. Por exemplo, eu estava estudando matemática no exercício, eu perguntava, quando estava terminando a lista, ele já tinha respondido e eu já ia tirar minha dúvida. Então, era bem fácil, assim, eu diria. Então, eu não refazia a redação, na verdade, eu meio que, quando ia fazer uma redação nova, eu revisava o que eu tinha errado na redação anterior, por exemplo, e tentava resolver isso na próxima redação. Por exemplo, se o erro foi um conectivo que não estava bem posicionado ali, eu tentava trocar o conectivo ou trocar ele de lugar, e assim eu ia vendo se estava dando certo, e sempre dava, né? Então, foi principalmente a organização, como eu disse antes, porque, por exemplo, agora na faculdade, né, eu tenho que me organizar muito bem, porque é mais cada um por si. Isso me ajudou muito, porque agora eu tenho horário específico do meu dia para mim estudar, o que me ajudou muito o quadro, porque, por exemplo, como antes eu tinha um horário fixo para estudar e todo dia nesse horário eu ia, da mesma forma agora na faculdade, em tal horário eu tô lá estudando ou organizando as coisas da faculdade. E eu também tinha que criar uma autonomia para mim ter a capacidade de estudar todos os dias. E isso vai me ajudar com certeza no futuro para mim ter autonomia de estudar para a faculdade.